Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quinto domingo da Páscoa. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se inscreva, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai rezar a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 31. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficava sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram a Tarso. A igreja, porém, vivia em paz. E toda a Judeia, Galiléia e Samaria, ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 21, 22. Senhor, sois meu louvor em meio à grande tribulação. Sois meu louvor em meio à grande tribulação. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos antes que aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre. Sois o meu louvor em meio à grande assembleia. Segunda leitura está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 18 a 24. Filhinhos, não amemos só com palavras de boca, mas com ações de verdade. Aí está o critério para saber que somos de verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, receberemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos, pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá frutos, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, não permanecer na videira, assim também em vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo secará. Tais ramos não são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis
meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, Jesus faz uma linda declaração. E faz uma comparação com a videira, o nosso seguimento a Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. O agricultor que corta os ramos inúteis, que faz os rompimentos necessários para que a videira dê muitos frutos. Ô diácono, quem são os ramos? Os ramos, eu e você. Que Deus está limpando, Jesus vai limpando, vai podando, né? Para que vai rompendo, para que as coisas, a cada momento, nós vamos dando muitos e muitos frutos. Ô diácono, como é que Jesus limpa os ramos da videira? Poxa, sabe não? Ele limpa quando eu escuto a palavra de Deus e a coloco em prática. Quando eu recebo a Eucaristia, quando eu vou ao domingo ao culto. É aí que Deus vai me limpando e me fortificando e eu vou multiplicando os dons recebidos por Ele. Esse relacionamento de Deus com Jesus e conosco. Que lindo, né? Fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Somos todos nós enxertados e estamos nesse momento passando pelo contexto do lava-pés. Um dia antes de Jesus enfrentar o momento mais difícil de sua vida, que foi ir até a cruz. Me diga, você sabe quais são os frutos que você produz na sua vida até hoje? Quais os frutos de conversão que você conseguiu guardar dentro do seu coração? Quais os frutos do Espírito Santo que você consegue levar até o outro? E quando é que eu sou cortado, podado por Cristo? Olha, meu irmão, minha irmã, o diabo ele é astuto. Às vezes a gente não vê a gravidade do pecado que nós estamos participando, vivenciando. Olhamos, estamos cegos. É como se nada tivesse acontecendo. Só vamos ver quando nós estivermos secando. Ou seja, sendo entregues ao diabo. Por isso, cuidado com as suas ações. Reveja as suas atitudes. Olha, meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus é a oportunidade que nós temos para voltarmos para Jesus. Às vezes o galho está fora do tronco, da árvore, mas se eu for enxertado novamente, eu vou ter vida. Se eu ficar fora, não vou ter vida. Ou seja, se Jesus permanecer em mim, tudo que eu pedir a Deus se cumprirá. Mas antes, porém, precisamos reconhecer que para que tudo se realize em mim, Deus precisa ser glorificado. Quanto mais profundo uma raiz de uma árvore na terra, mais força de sustentação ela terá para suportar as intempéries do ambiente. Mesmo assim sou eu e você. Quanto mais fortificado nós tivermos na palavra e com a Eucaristia, mais fruto nós produziremos. E essa relação não é opcional, não. É uma necessidade que eu tenho de seguir Jesus Cristo. Porque Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós continuamos vendo a história dos primeiros cristãos. Hoje estamos com Paulo e Barnabé. Paulo que deu o testemunho da sua fé em meio às hostilidades, em meu chamado do Espírito Santo para evangelizar. Mesmo assim, em Jerusalém, todo mundo ainda é desconfiado, porque Paulo ele era um perseguidor. Ele não era aliado a Jesus Cristo. E Paulo decide anunciar a palavra onde ele aparecer, onde ele for.
e diz: o caminho da cruz gera vida e plenitude. Jesus foi para a cruz, mas Deus o retirou da cruz e o ressuscitou. O Salmo 21, 22 vai dizer: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. E a primeira carta de João, no capítulo 3, vai justificar esse louvor. O louvor a Deus é esse novo mandamento: que criamos em Jesus Cristo, o Nazareno, e amemos uns aos outros. Olha, meu irmão, minha irmã, essa carta, quando foi escrita, ela foi dirigida à comunidade da Ásia Menor, porque aquela comunidade enfrentava grandes barreiras com os gnósticos. Para os gnósticos, a caridade não era importante. E João hoje nos educa, dizendo para vivermos no mandamento novo de Deus: quem não ama o irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amemo-nos uns aos outros. E João faz referência ao nosso batismo, essa comunhão com Deus e o céu. Quando nós nos batizamos, nos tornamos filhos de Deus, adotivos, irmãos de Jesus Cristo, e que amamos o nosso próximo. Hoje o Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz: permanecei em mim e produzireis muitos frutos. Quem está sem Deus não está bem. As coisas vão dando errada, muita perturbação. Apesar de ter muitas pessoas sofrendo, passando por dificuldades, mas não se cansam da santidade, sofrendo, mas vão à missa, sofrendo, mas escutam a palavra, sofrendo, mas vai para uma adoração, não se desvia do caminho. E é assim que nós somos limpos, nossos ramos, Deus Jesus vai nos limpando. Quando eu escuto o Evangelho de cada dia, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu vou adorar Jesus em espírito e em verdade, e glorificar o seu santo nome. A palavra, ela entra pelos meus olhos, entra pelos meus ouvidos e vai me limpando todo. A cada dia que eu escuto, eu vou crescendo, eu vou melhorando, vou sendo cortado, enxertado, e assim eu vou crescendo como cristão. Às vezes, eu não estou na graça de Deus, mas tudo vai dando certo. E quando eu percebo, já estou seco. Então tenha cuidado, meu irmão. Né? Para a árvore dar fruto, é preciso que o ramo permaneça a videira. Por si mesmo, você não vai conseguir. Foi o que não aconteceu com Judas, está lembrado? Judas estava no cenáculo com Jesus, foi seduzido pelo mundo. Cuidado, o mundo pode lhe seduzir. E a infidelidade de Judas representa a esterilidade dos ramos. Se eu e você estivermos sempre produzindo frutos, reafirmaremos a nossa fé, a nossa condição de discípulo e discípulas. O discípulo que não está unido ao mestre, ele não vai dar fruto, meu irmão. Portanto, são ramos falsos. Por conseguir a videira que está sendo apresentada, não é verdadeira, muito menos os seus frutos. Então peçamos a Deus a graça de permanecermos dando muitos frutos e nos tornemos a cada dia discípulos de Jesus. Nisso o Pai será glorificado e assim eu e você nós permaneceremos unidos a Jesus e seremos seus discípulos. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.